Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bo, Hare Krishna. Aí pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil. Nitai Gaura Premanande, Hare Hare Bo. Então vamos continuar a leitura transcendental do Srimad Bhagavatam. Nós estamos aqui no Rio, no capítulo 3, capítulo 14, verso número 20. E o tema será a exigência sexual é inevitável para todos, mas quem tem uma esposa estável salva-se da investida dos sentidos inimigos. Uau. É muito legal, muito importante isso, né? Então nós vemos aqui essa é a cultura védica, né? Vamos cantar um pouquinho então. Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjanam Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayorada Madhava Kunja Vihari Jayorada Madhava Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Taigora Haribo 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 Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo 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 Gora Haribo Gora Banare Hari Haribo. Então vamos ler o verso. Terceiro canto, capítulo 14, verso 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yamashitiendriyaram Ratim Dur Jayam Nitarashramai Varayam Jaemam Helabhi Dasyum Durgapati Jataha Yata. Tradução e significado dado por sua divina graça Shila Prabhupada. Então a tradução é a seguinte: assim como o comandante de uma fortaleza repele com muita facilidade os assaltantes invasores, refugiando-nos numa esposa, podemos conquistar os sentidos, que são inconquistáveis nas outras ordens sociais. Vou repetir aqui. Então, assim como o comandante de uma fortaleza repele com muita facilidade os assaltantes invasores, refugiando-nos numa esposa, podemos conquistar os sentidos que são inconquistáveis nas outras ordens sociais. Comentário aqui. Dentro
Dentre as 4 ordens da sociedade humana, a de estudante ou ordem de brahmachari, a de chefe de família ou ordem de grihastha, e a de retirado ou ordem de vanaprastha, e a de renunciado ou ordem de sannyasi, o chefe de família está do lado seguro. Os sentidos corporais são considerados assaltantes no forte do corpo, fortaleza do corpo. Né? A esposa é tida como o comandante da fortaleza, de modo que, sempre que os sentidos atacam o corpo, é a esposa que protege o corpo de ser esmagado. A exigência sexual é inevitável para todos, mas quem tem uma esposa estável salva-se da investida dos sentidos inimigos. O homem que tem uma boa esposa não cria distúrbios na sociedade, corrompendo moças virgens. Sem uma esposa fixa, o homem torna-se um libertino de primeira ordem e é um incômodo na sociedade. A menos que um brahmachari, vanaprastha ou sannyasi treinado, não, a menos que, seja um brahmachari, vanaprastha ou sannyasi treinado. Não havendo um treinamento rígido e sistemático do brahmachari por parte de um mestre espiritual hábil, e se o estudante não for obediente, com certeza o dito brahmachari cairá vítima do ataque do sexo. Há muitos exemplos de queda, mesmo para grandes yogis, como Vishwamrita. Um grihastha se salva, contudo, por causa de sua esposa fiel. A vida sexual é a causa do cativeiro material, daí ser proibida em 3 ashramas e permitida somente no Grihastha Ashrama. O Grihastha tem a incumbência de produzir brahmacharis, vanaprasthas e sannyasis de primeira qualidade. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timiranda Syagananjana Shalakaya Chakshura Meditanjena Tasmai Shugurave Namaha Namo Vishpadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Vedayananda Goswami Chinamini Namaste Guru Hamsai Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Sasidanta Nashime Namo Vishpadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamini Namaste Saraswati Devi Guravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatari Shatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasari Gaura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Yama Shityendriya Ratim Urjayam Itarashramai Vayam Jayama Helabhi Dasyum Durga Pati Jata. Assim como o comandante de uma fortaleza repele com muita facilidade os assaltantes e invasores, refugiando-nos numa esposa, podemos conquistar os sentidos, que são inconquistáveis nas outras ordens sociais. Um ponto importante que a Paula falou aqui, que a vida sexual é a causa do cativeiro material, daí ser proibida em 3 ashramas e permitido somente no Grihastha Ashrama. Sim, isso é muito importante, né? Nós estamos vendo aqui que todo o sistema védico visa regular isso, né? Porque a vida sexual, o que eu falo aqui, ó, esse impulso sexual é inevitável para todo mundo, né? Não é que, eu lembrei agora de um devoto, né? No começo do movimento chegou um devoto para Srila Prabhupada, puxa vida, realmente o Mahamanta Hare Krishna é muito bom, é muito poderoso. Ele não tem mais desejo sexual. Prabhupada, você olha, então você está doente. Não tem ninguém que não tem desejo sexual. Todo mundo tem. Só que a pessoa que está cantando Hare Krishna adequadamente, está seguindo o mestre espiritual, está seguindo o processo, ele aprende a tolerar, sem se perturbar. Aprende a tolerar. Né? Que já fala, né? Apuryamanama Chalapatristam Samudramapa Pravishanti Jadvat Tadvakama Jam Pravishanti Sarvi
Shashanti Apinuti na cama, Assim, fala assim, assim como o oceano está sempre sendo enchido por rios, né, que vêm assim em todos os lugares, em todos os lados, mas permanece, está sempre sendo enchido, mas permanece estável, o oceano não transborda, né? Da mesma maneira, aquele que, a pessoa que, que embora os desejos tenham vindo, está vindo até ele, os desejos materiais estejam vindo, mas ele não se perturba, assim como o oceano, né? É, ele alcança, Shashanti Apinote na cama também. Só ele que alcança a paz, não a pessoa que está tentando satisfazer os desejos. Quando você está tentando satisfazer os desejos materiais, é, você está você tá jogando lenha na fogueira, na realidade. Então, por isso que, que só no Ashram de Grihastha tem essa permissão, porque é uma vida sexual regulada. Então, no Grihastha Ashram tem esse gozo sentido autorizado, mas sob regulação, é com a esposa. Né? A pessoa não está procurando outra pessoa. Então, porque a tendência está em todo mundo. E, como falou aqui, se a pessoa não tem uma esposa, se a pessoa não tem a fortuna de ter uma boa esposa, tem problema, né, divorcia, separa, então a vida familiar dele é infernal e ele não tem condições de aceitar, superar aquilo, ele vai buscar outras mulheres e pode até corromper moças virgens, entendeu? Aí fala que aí vira um problema. Essa é a cultura védica, né? Por isso que a importância, olha só a importância da mulher, né? Uma, uma, uma menina que é bem treinada, né? Bem cuidada pelos pais, bem orientada, e se torna uma boa esposa, ela assim, como eu falo aqui, ela é a comandante da fortaleza. Porque o homem, na vida familiar, tá falando aqui, né? É só na vida de Grihastha. Mas a maioria dos homens e das mulheres vão entrar no ashram de Grihastha, pessoal. Grihastha ashram é 99,9% das pessoas vão entrar nesse ashram. Que não vai entrar nesse ashram são raríssimos. Né? Raríssimos. Assim, que passa direto, né? Brahmachari vira um sannyasi. Isso é uma coisa muito rara. Nós temos até alguns exemplos aqui no Brasil, mas isso é muito raro. É muito raro. Inclusive, isso é uma prova, né? Que o processo da consciência de Krishna, né, o processo de Bhakti Yoga, nós praticamos, né? Que esse sadhana que Srila Prabhupada nos deu, ele capacita até as pessoas que normalmente não estariam nesse ashram para ficar, porque tem muita força, né? A pessoa, se ela está realmente engajada, se você se engaja realmente no processo de trabalho de pregação, principalmente, né? Você engaja no processo de pregação da consciência de Krishna, no Sankirtana Jagya mesmo, você dedica a isso, embora tenha esses desejos materiais, como qualquer desejo, a luxúria está aí, o desejo sexual está aí, como a ira, a cobiça, tudo está aí, mas a pessoa ela se torna como um oceano. A pessoa ela aprende a. Os desejos vêm, mas ela está experimentando um parandristuar. Ela está vendo, né, experimentando, sabia? Fala experimentando, mas parandristuar, ela está enxergando algo mais prazeroso. Então ela está vendo um gosto superior, está vendo algo superior. E aí ela vai renunciar assim, naturalmente. Porque ela está experimentando aqui. Ela já está tendo realizações. Então, esse é o processo da consciência de Krishna. Então, quer dizer, então, que a vida familiar, a maioria das pessoas, 99% das pessoas vão entrar na vida familiar. Não é isso? A maioria, a grande maioria. Então, e aqui está falando que está colocando na mulher a responsabilidade, né? De ser uma boa esposa para que o esposo dela não fique agitado, né? Não saia, para que o impulso do esposo não saia do ambiente familiar e vá para outros lugares. Aí complica, né? Né? Imagina, aí vem problemas. Então, uma boa esposa, imagina, ela vai ajudar o esposo a avançar espiritualmente. E aí ela vai de carona, vai também. Né? Assim. Isso é a cultura védica, né? Então, a mulher, só de ser uma boa esposa, o Prabhupada falou isso, não é que é? Se a mulher ela é casta, se a mulher é casta e ela sabe cozinhar bem, fala que ela conquista o coração do esposo. Eu achei isso super interessante. Quando eu li isso, achei super interessante.
A mulher que é se uma mulher casta e fiel, ó, casta e que sabe cozinhar bem, ela conquista o coração do esposo. Porque o cara tem tudo na casa dele, tem uma cozinha bem, tem a esposa, ele tem vida sexual regulada lá, e a esposa é fiel a ele, então ele fica tranquilo, mas se a esposa não é casta, o cara fica perturbado já, né? Então ele já fica preocupado, aí pronto, problema, né? O mundo material cai na cabeça dele. Mas se a esposa é fiel e casta, o cara fica tranquilo também. E aí ela cozinha bem, o cara o homem gratifica os sentidos, naturalmente, e ao mesmo tempo ele vai dar toda a proteção. Quando a mulher é casta, rendida, fiel, o homem dá a vida por ela. Porque quando a mulher conquista o coração do homem na vida familiar assim, o homem dá a vida por ela. Ele vai proteger ela sob qualquer circunstância, porque ela é casta e fiel a ele. E ela cuida bem dele. Então, para ele, ela é, como falam aqui, o Cachapa Mundo está falando aqui, ó, você é, vamos ver no próximo verso, você é uma rainha, entendeu? Mas aí tem o problema do perigo do exagero, né? Exagero, né? O Papada fala, né, que quando o homem começa a ficar muito, como é que fala? Bajulando demais a esposa, bajulando demais, significa que ele tá assim, dominado por ela. Então, até isso tem que ser regulado, né? O homem tem que saber regular. Então, a esposa vai ajudá-lo a superar os impulsos dele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que controlar. Isso também fala uma vida regulada. Não pode ser uma vida assim, irregular, né? Assim, sem nenhuma restrição. Porque aí ele pode ter o perigo de mesmo a vida familiar, que está sempre protegida ali, ter problemas. Um ditado famoso, né? Acho que é americano, um ditado americano fala assim que mesmo nas estradas reais, né? Pode ter perigo de acidente. Pode ter acidente. Mesmo a estrada totalmente sinalizada, tudo certinho, você não vai falar que não vai ter acidente. Porque o mundo material é assim mesmo. O mundo material, você achar o equilíbrio entre o extremo, o homem que maltrata a esposa, que bate na esposa, é um extremo, né? Radical, você está por fora, né? E o outro extremo é o homem super apegado, assim, que fala, come na mão da esposa. Acho que nem a mulher gosta disso também, mas o cara fica tão apegado que aí ele não vai ajudá-la, ele vai arrastá-la também pro lado errado. Então tem que ter um equilíbrio, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio aí. Isso é o segredo, né? Uma vida familiar assim, ideal é essa, que tem um equilíbrio, né? Entre o homem e a mulher. Os dois, ele é um casal, assim, é uma coisa só, um casal vira um só ideal, mas ainda assim eles têm sua própria individualidade. Assim como a consciência de Krishna, né? Como a alma espiritual, né? Nós temos a diversidade na unidade. Nós somos unidos a Krishna, nós somos como Krishna, mas ainda assim nós somos uma pessoa. Então, assim, também na vida familiar ideal, embora o casal tenha que estar assim, super unido mesmo, não tem nenhum segredo entre eles, assim, totalmente com os mesmos objetivos, né? Focados, dois assim, concentrados, aí ficam poderosos, mas ainda assim eles têm sua individualidade. São pessoas, né? São os próprios, né? Assim, não pode, a vida familiar não pode sufocar a individualidade, né? Tudo 100% igual, não. Eles têm os pontos em comuns, poderosos, fortes, mas ao mesmo tempo você continua sendo pessoas, né? Que vão ajudar os filhos, ajudar as outras pessoas. É. Então, quando tem um casal assim, uma vida familiar assim, puxa vida, a pregação é poderosíssima. Porque às vezes a pessoa vê um sannyasi pregando, a pessoa fala assim, mas é um sannyasi, isso é para mim. A pessoa acha muito incrível, mas ela fica, poxa, está tão longe, né? A pessoa não consegue identificar ali. Mas se ele vê o Grihasta, ele também é Grihasta, é um Grihasta que está pregando, né? Mas, puxa vida, ele tem filho como eu, ele trabalha como eu, tem filho como eu, tem problemas também no familiar, mas ainda assim ele está pregando a consciência de Cristo, que incrível, né? Isso, puxa, aí é um exemplo assim de, né? É raro também, né? Assim como o CNS é raro, essa vida familiar ideal assim é rara, raríssimo. Mas quando o casal chega nesse equilíbrio, né, que os dois são um e diferente ao mesmo tempo, assim, nessa unidade e diversidade, assim, realmente não tem nem para ninguém. Como falou aqui, ó, o Grihasta, assim, ele tá mais seguro que o próprio sannyasi. Porque
o Brahmachari, o Vanaprastha e o Sannyasi, eles não têm esposa, eles não têm associação com mulheres. Então, qualquer vacilo, assim, se eles descuidar um pouquinho, eles saem dos trilhos e vão cometer adultério, vão cair na vida sexual ilícita. Complicadíssimo, sabe? E o Grihastha não, quando tem esse impulso, ele tem a esposa dele e fica feliz, fica satisfeito. Mas o sannyasa, o Vanaprastha e o Brahmachari não tem isso. Então eles têm que. Né? O Brahmachari, o Brahmachari tem, pelo menos, o Brahmachari não está conseguindo ficar Brahmachari, ele fala para o mestre espiritual, né? Ele sai do ashrama, né? E pede as bênçãos do mestre espiritual e aceita uma esposa. Tá legal, porque a vida de Grihastha é superior à vida de Brahmachari. Não é como a gente pensava antigamente, que a pessoa casava e estava em Maia, não. A maioria das pessoas vão casar mesmo, mas a vida sexual dentro do casamento, ó, a vida de Grihastha é um estágio superior à vida de Brahmachari. E aí o Grihastha ele fica protegido, né, como uma fortaleza. Mas então, como eu falei, o Brahmachari, você tem dificuldade de conter a vida sexual, ele aceita uma esposa. Mas e o Vanaprastha e o Sannyasi, que já tiveram vida familiar, a maioria deles já tiveram vida familiar, e agora renunciaram à vida familiar e estão em outra ordem. Já estão retirando, vão renunciar a tudo. Aí, uau! É por isso que a pessoa tem que pensar bem, né? 2 vezes antes de entrar no ashram. Né? Assim. Tem muitos passatempos, até no Chaitanya Charitamrita, o Chaitanya, como começou a viajar pela Índia, ele foi num lugar lá, tinha um Brahmana, que ele ficou assim, encantado, um devoto, né? Ficou encantado com o Chaitanya Mahaprabhu. Ele era casado. E ele começou a seguir, o Chaitanya passou e foi embora, e ele foi atrás, começou a seguir. O Chaitanya falou, não, você tem que ficar lá. Eu falei, não, Chaitanya, eu não consigo. Eu não quero saber, não quero saber de família, não quero saber, não quero ficar com você. O Chaitanya falou, não, você tem uma boa esposa, fica lá. Você vai me ajudar, você ficar na vida familiar, você vai estar protegido, vou estar sempre com você. E você vai ajudar muitas pessoas. Fica na sua família, cuida bem dos seus filhos, cuida bem da sua esposa e pregue para as pessoas. Isso vai dar vai ser mais benéfico, mais positivo para a pregação, para a consciência de Cristo do que você vir comigo. Aí ele convenceu o devoto a não renunciar a tudo, mas ficar com a esposa, que seria uma pregação muito mais poderosa do que ele imaginava, que ele achava que vou renunciar a tudo, vou entrar na consciência de Cristo, né? Isso aconteceu no movimento, inclusive aconteceu isso, né? Aquelas pessoas se aproximavam, os devotos eram novos, neófitos, né? Achavam que quem estava na vida familiar estava em Maia, e aí as pessoas renunciavam, mas não conseguiam, depois não conseguiam ficar na vida fora da vida familiar. E aí? Aí problema. Aconteceu vários problemas nisso, né? Essa forçação de barra, né? Que os devotos não estavam preparados, mas foram induzidos a ficar assim, mas foi bom por algum tempo, né? Mas não é o ponto. O ponto é, se você, como eu falei, se você passa pela vida familiar com regulação, você uma hora você vai conseguir superar, né? E vai renunciar, vai retirar, vai renunciar. Né? Essa é uma coisa gradual. Ou então não, fica na vida familiar mesmo. Né? Bhaktivinoda Thakura, por exemplo, ele ficou na vida familiar o tempo todo. Só no finalzinho, que ele aceitou Babaji. Ele nem aceitou, nem sannyasa, ele tornou um Babaji. Ele aceitou o Babaji, já que deu o Babaji para ele. Quem seguia ele, que era o Gorakshora Das Babaji. Que Bhaktivinoda Thakura, Gorakshora é uma lenda muito legal, porque os dois ficavam competindo para ver quem servia quem. Porque Gorakshora, ele começou a ouvir as palestras de Bhaktivinoda Thakura e ficou impressionado. Ele entendeu que Bhaktivinoda Thakura era uma alma liberada. Ele falou, puxa, ele era fã de Bhaktivinoda Thakura. Ele é tipo um seguidor de Bhaktivinoda Thakura. Né? Por isso, na sessão discipular, tem Jagannatha Babaji, Bhaktivinoda Thakura e Gorakshora, assim. Mas Bhaktivinoda Thakura, por sua vez, ele considerava Gorakshora como um devoto assim, um Paramahansa, alto nível. Ele queria pegar nos pés de Gorakshora. Gorakshora era mais novo. Ficava assim, meu Deus do céu, Bhaktivinoda Thakura é um Nityasiddha, uma alma liberada. Os dois são Nityasiddha, então, um Nityasiddha, uma alma liberada, consegue entender que o outro é liberado, entendeu?
Então eles ficaram assim nessa competição. Tanto é que Bhaktivinoda Thakura, quando Bhaktisiddhanta ficou rapazinho, ele falou assim, você tem que sair de casa, você tem que aceitar o mestre espiritual. E se você aceitar, ele falou, quem aceita? Meu pai, não tem ninguém, todo mundo. E realmente não tinha ninguém mesmo, só tinha o pai dele. Ele falou, não, tem um devoto muito avançado. É Gorakshora Babaji. Ele é muito avançado. Você aceita ele como guru. E Bhaktisiddhanta foi lá. Chegou lá, oh, eu sou filho de. Eu sou filho de Bhaktivinoda Thakura, né? Eu queria ser iniciado por você. Ele falou, eu, hein? Não estou iniciando ninguém. Vaza, sai fora, não inicio ninguém não. E Bhaktisiddhanta ficou chocado, porque ele achou que ia falar que era filho de Bhaktivinoda Thakura, porque Gorakshora seguia Bhaktivinoda Thakura, né? Então ele falou assim, eu sou filho de Bhaktivinoda Thakura, então Gorakshora vai me aceitar naturalmente, assim, eu sou carteirinha, sou filho de Bhaktivinoda Thakura. Gorakshora falou, que eu não aceito ninguém, cara. Nem de ouro pintado, não quer saber de discípulo não. Ele foi lá e o Bhaktivinoda Thakura falou, não, você tem que voltar lá, você tem que ser mais enfático, ele tem que ver que você está realmente querendo ser iniciado por ele. Chegou lá e falou, você, por favor, Guru Maharaj, você tem que me aceitar, eu quero ser seu discípulo, me aceita. Ele falou, mas nem morto eu não te aceito de jeito nenhum. Pode ir embora. Aí fala, Srila Bhaktisiddhanta voltou, falou, Bhaktivinoda Thakur, você pode voltar, falou assim, pode voltar lá, cara. Não volta aqui em casa enquanto você não for iniciado por ele. Aí Bhaktivinoda Thakur deu checkmate, falou assim, ó, não volta enquanto não for iniciado por ele. Bhaktisiddhanta chegou lá, olha, por favor, você tem que me aceitar, senão eu estou perdido. Falou, não aceito não, não aceitar ninguém não, não vou ter discípulo não. Você não é obrigado, não sou obrigado a te aceitar. Aí fala que o Bhaktisiddhanta ficou assim, aí ficou cheque, né? Checkmate. Que o pai dele não queria saber dele, não volta para casa. Só tinha duas pessoas no mundo que ele podia aceitar como líder, né? Uma era Gorakshora e outra o pai dele. O pai dele mandou ele embora, não volta para casa. E Gorakshora não queria aceitar ele como discípulo. Aí então ele falou assim, então minha vida acabou. Então já era, minha vida não tem nenhum sentido. E ele foi passando na ponte assim, ele começou a pensar em pular lá embaixo no rio, né? Aí Gorakshora pressentiu. Sentiu não, sentiu que. Vem cá, você, volta aí. Eu vou te aceitar. Para a máxima, né? Que Bhaktisiddhanta, assim, a vida dele acabou. É que eu já fui testando para Bhaktisiddhanta. Assim, a vida dele acabou. Falei, então minha vida não tem mais sentido, não tem um valor. Minha vida não vale mais nada. Mas Gorakshora falou, tá bom, volta aí, vou te aceitar. E Bhaktisiddhanta foi o único discípulo de Gorakshora Das Babaji. E interessante que Bhaktisiddhanta era um super erudito, uma inteligência assim, era o homem mais inteligente da época, era Bhaktisiddhanta, um rapaz super intelectual assim. E o Gorakshora não sabia nem ler, nem escrever o nome dele, nada. O pessoal até comentava, né? Mas como é que seu guru sabe nem escrever, você é erudito? Ele falou assim, porque eu sou poderoso assim porque eu aceitei ele como guru. Então o oposto, a pessoa fala assim, mas você aceitou só um discípulo. Assim, aí ele fala Gorakshora, né? Você aceitou só um discípulo. Assim, mas o dia que você tiver um discípulo como o meu, tá feito. Bastava um discípulo, né? Porque, olha só, a nossa sucessão discipular passou ali, ó, uma linha estreita, né? Primeiro que tinha Jagannatha Das Babaji, que era um Babaji, já estava com cento e tantos anos, né? E Jagannatha Das Babaji é discípulo de Vishwanatha Chakravarti, pessoal, lá do outro século, né? Em 1800 e pouco. E aí, Jagannatha Das Babaji não via ninguém assim, com a qualificação. Ele pregava, mas ele estava esperando Krishna mandar para ele um discípulo assim, porque ele entendeu que ele estava mantendo a sucessão discipular, estava ali nele. Então o Gorakshora, Jagannatha Das Babaji, ele viveu acho que 140 anos, viveu muitos anos. Então já estava velhinho quando ele encontrou com Bhaktivinoda Thakura. Aí Bhaktivinoda Thakura começou a segui-lo, aí ele entendeu Bhaktivinoda Thakura. Esse é o meu discípulo, né? E Bhaktivinoda Thakura pegou as bênçãos de Jagannatha Das Babaji. Então Bhaktivinoda Thakura, ele começou a pesquisar sobre o movimento Chaitanya, que estava tudo pervertido, né? Então Jagannatha Das Babaji, um Babaji ficava lá meditando, cantando Hare Krishna na floresta lá, e tinha os falsos
seguidores do Sr. Chaitanya aqui na cidade, que eram os Sahajas, né, os Baulas, né, essas pseudo-sampradayas, fazendo loucuras, né, em nome de seguir o Sr. Chaitanya, homossexualismo, prostituição, assim, os caras. As pessoas inteligentes falam assim, mas peraí, esse é o movimento do Sr. Chaitanya, eles falam que são seguidores, então não quer saber desse movimento, não. Então eles colocaram assim, colocaram lá embaixo o prestígio da consciência de Krishna. E Sr. Chaitanya, Mahaprabhu e seus seguidores eram só intelectuais, Rupa Goswami, Diva Goswami, Sanata Goswami, só pessoas, grandes devotos, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, só intelectuais. Então, mas aí, né, passou o tempo, esses pseudo-seguidores estavam pervertidos, pervertendo tudo. E aí, Bhaktivinoda Thakura, quando ele conseguiu uma cópia do Chaitanya Charitamrita, começou a estudar, aí ele começou a entender realmente que o Chaitanya era Krishna mesmo, ele entendeu isso, e ele viu que os seguidores não estavam seguindo nada. Aí ele começou aí ele partiu para cima dos caras. Ele derrotou toda, tinham 14 sampradayas assim, desvirtuadas. Então ele usou o prestígio que ele tinha como juiz, magistrado, né, um ministro da justiça, tipo assim, né, poderosíssimo. Ele começou a derrotar esses caras todos. E ele mesmo começou a praticar o processo assim, fervorosa, fortemente. E se pregava uma eloquência, né, super inteligente. Imagina, quando o Prabhupada nasceu, Bhaktivinoda Thakur já tinha mandado livros sobre a vida do Sr. Chaitanya para o exterior, imagina, até para o Canadá, imagina. Uma pessoa assim muito poderosa, Bhaktivinoda Thakur. Ele usou toda a influência para pregar a consciência de Krishna. Então, e aí ele aceitou Jagannatha Das Baji como um guru, e Gorakshora aceitou ele como guru, e Srila Bhaktisiddhanta aceitou Gorakshora como guru. Então, a situação circular passou assim, ó, por esses quatro aí, ó, Jagannatha, os quadrinhos lá, com Prabhupada, né, depois, né, Jagannatha Das Babaji, Bhaktivinoda Thakura, Gorakshora Das Babaji, Bhaktisiddhanta, e Bhaktisiddhanta também teve, acho que 60 mil discípulos. Bhaktisiddhanta, assim como Gorakshora teve um discípulo, que foi Bhaktisiddhanta, por sua vez, seu discípulo teve 60 mil discípulos. Já pensou? Ninguém teve mais discípulos que Bhaktisiddhanta. 60 mil discípulos. Mas ele também estava esperando um discípulo especial. Então, quando ele conheceu, quando o Prabhupada apareceu, a primeira coisa que falou: você tem que pregar a consciência de Krishna nos países de língua inglesa. E ele entendeu, né? Paramatma revelou para ele assim: o Prabhupada era o discípulo que ele estava esperando. Tanto é que quando o Prabhupada estava casado, e mandou aquela carta, né? Poucas semanas antes de Bhaktisiddhanta deixar o mundo, o Guru Maharaj, eu estou casado, eu não posso servir diretamente a minha missão. Como é que eu posso te ajudar? Falou pela mesma coisa, prega a consciência de Krishna nos países de liga e igreja. Então o papai entendeu que a missão da vida dele era aquela mesmo, ele tinha que fazer aquilo mesmo. Né? Que Bhaktisiddhanta entendeu que o Prabhupada era o. E Bhaktisiddhanta falou isso mesmo, que algumas pessoas falaram assim, porque o Prabhupada era muito bom, era um grihasta muito bom, muito piedoso, ajudava, dava doações para o templo, dava doações para os devotos que iam pregar. Então, assim, era muito querido pelos devotos, né? Os devotos falaram para Srila Bhaktisiddhanta: esse Abai Charan, ele tinha que morar com a gente no templo. Bhaktisiddhanta falou assim, não falou assim, ele deve vir, não, deixa ele lá. Eu quero ficar longe de você. O Bhaktisiddhanta já estava chateado com os discípulos, estavam desvirtuando. Assim, pode deixar, na hora certa ele vai fazer tudo sozinho. Na hora certa ele vai fazer tudo. O Bhaktisiddhanta cantou a bola, falou a real para os caras: ó, deixa ele em paz. É melhor ficar longe de vocês. Tá bom, pessoal? Então tá. Hare Krishna, vamos ver quem está aqui. Marcos Hanuman, Haribo Prabhu, reverência, Hare Krishna. Suman Shil, Sérgio Azevedo. Suman Shil, Haribo, Hare Krishna. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Otávio Daniel, Haribo, Hare Krishna, Otávio. Luciano. Daniel, o que mais? Sérgio Azevedo, Otávio Daniel. Luciano Almeida, Haribo, reverências, Otávio. Estava na pergunta aqui.
Acabou aqui. Tem como ser, tem como ser como Krishna decide o caminho do meio? Ah, está perguntando, tem como ser como Krishna decide? Tem como ser como Krishna decide o caminho do meio? Sim, cara, o caminho do meio, o equilíbrio. Esse equilíbrio é. Até seu Buda pregou isso, né? O equilíbrio. Achar esse caminho do meio é o que da questão, cara. É o caminho, é o que há, viu? É o que há. É isso mesmo, equilíbrio. Que já falei isso, né? Aquele que é moderado em seus hábitos de comer, dormir, trabalhar e recreação pode mitigar todas as dores materiais praticando a consciência de Krishna. Tem que ser moderado. Não tem que ser moderado, não pode ser exagerado, não. Como falei, o devoto, ele entende que ele não consegue ficar sem vida familiar, sem sexo. Então ele aceita a esposa e fica feliz, não fica tentando imitar quem não tem esposa, entendeu? Tentar ser um renunciado se ele não é. Não vai ter problema. É melhor ficar tranquilo. Hum. Marcos. O que são os sarrádias? Ah, sarrádias. Sarrádias é uma das pseudo-sampradayas. É uma das pseudo. É uma escola de pseudos devotos que fala que são muito avançados, estão em êxtase e choram, imitando Sr. Chaitanya, mas é só um show. Na realidade, a vida privada deles é promiscuidade, intoxicação, tudo errado, se imaginar. São sarrádias, prakrita sarrádias, devotos materialistas, totalmente. Isso são sarrádias, viu? São baulas lauas, tem 14, sarrádia é uma delas, é a mais famosa que a gente conhece, né? Mas são os pseudos seguidores do Chaitanya, viu? Hare Krishna, isso com Rio de Janeiro, Atmarama, Haribo Atmarama, reverência, Atmarama, João César de Moraes Forte, Néctar, João César, Haribo, do Sul, Hare Krishna, João César, Hare Krishna, Otávio Daniel, Haribo. Ah. Tá bom, então pessoal, então é isso. Hare Krishna. Obrigado a todo mundo aí, tá? Mitagora Premanande, Hare Krishna. Sira Prabhupada, que Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna.